fera, que tava me devendo. Prazer estar aqui contigo, já tem um tempo. Vem da família, que é uma lendária, mas o cara virou uma lenda também de artes marciais. Eu sou o mais bonito da família, Pô, por lindo, isso que é pô, claro. Lindo, só tem bonito nessa família. Ixi, Maria. Até que enfim tu veio, cara. É um prazer estar aqui contigo, Jordão. Outro dia eu tava no Maracanã e tava lá, o cara me mostrou assim, olha o negócio do teu pai, a camisa do teu pai, maior ídolo do Flamengo e tal, com o pé, e tinha de todos os clubes do Rio. Aí eu notei e falei assim, cara, não é só meu pai não, é da família Coimbra, porque tem outro ali que é meu tio Edu, que é o maior jogador da história do América. Eu jogava bola com ele, lá no Marina. Exatamente. Marina Barra Clube. Jogava demais. Né? E eu escolhia ele sempre que eu não precisava brigar. Porque ele fazia o gol, eu não precisava bater ninguém. Não, ele era um gênio. Incrível. Não, eu falei incrível. Assim, pô, cara, qual é a família que pode dizer que tem dois jogadores que foram o melhor jogador de um time do Rio? Incrível. E o meu outro tio, que era meu padrinho, também foi artilheiro e jogou no Fluminense e tal. Então, assim, é uma família Coimbra, uma família tradicional. Agora, igual a família Gracie... Cara, é uma coisa incrível, porque assim, vem lá do Hélio, o Carlos, vem o Robson, aí vem Rickson, e vem você. São 3 gerações já de lutadores, cara, e a quarta tá chegando aí agora. Impressionante, cara. Como é que você hoje, pô, tá com 51 anos já, né? 10 anos mais velho que eu. Lembro de você garotinho, você não sabe, mas eu morava perto da tua casa ali na Barra, perto do Olegário Maciel. Perto da Casa Velha, casa antiga nossa. Eu morava ali na Gilberto Amado. Tinha classificados o Globo ali no cantinho. Eu cortava o cabelo no Geraldo, ali do lado. Era tempo bom, né, cara? Pracinha. Ali era as ruas de barro. Então, cara, você hoje com 51, quando você olha pra trás, assim, porque não sei se isso é uma pergunta que vem, assim, muito pra você, mas, assim, tu lembrar de todo o legado, não só teu e da tua família, e tu lembrar disso tudo, como é que você hoje, assim, já... Porque cada hora da tua vida você muda um pouco. Tem uma coisa engraçada. Eu lembro quando eu estava crescendo, todo mundo dizia que aos 30 você era um velho. Já tinha tá se aposentando. Chegasse aos 30, você já estava na idade de parar e diminuir. Eu lutei agora mês passado, um mês e meio atrás, aos 51 anos de idade. Entendeu? Então, quer dizer, na verdade eu descobri que a idade é você que dita. Você vai ser tão velho quanto teu coração achar que é. E eu tive o privilégio de ter hoje, eu sou orgulhoso de ter, aos 51 anos, de ter tido o privilégio de conhecer todas as gerações da minha família. De ter participado, de ter conhecido meu avô, que foi o primeiro, o Carlos Gracie, meu tio Hélio, o Gastão, o Jorge. Começaram A primeira geração que começou o jiu-jitsu. E depois a segunda geração dos meus tios, dos meus primos. Ele lutou, isso foi em 1951? Foi. 51, foi em 50. Em 2018. Foi o primeiro Gracie a fazer um vale tudo. Que loucura. Entendeu? Foi uma situação engraçada até. E o cara agarrou ele num golpe baixo, apertou até, ele falou que achava que ia desmaiar, mas ele falou, não posso desmaiar, porque senão vai acabar a nossa história antes de começar. Foi a primeira luta dele. Aí o cara, quando cansou de apertar as partes íntimas dele, quando ele foi e pegou. Quebrou os 2 braços dele. Do adversário. Então, quer dizer, a história começou boa. A história começou boa. E aí, depois disso, como é que... Aí virou um negócio de família, a gente desenvolvendo, ensinando, trabalhando isso muito. E o jiu-jitsu cresceu muito. Isso que eu tô te falando, eu tive o privilégio de ver, eu lembro do tempo que na academia só tinham 10 alunos. Entendeu? Pra treinar. Eu ficava lá o dia inteiro esperando pra gente chegar pra treinar. Lá no Rio. Isso no Rio, Aonde era? Na Barra, isso já? Essa minha foi na Barra. Era perto ali da casa, no Olegário Maciel, perto da tua casa. Eu nasci em 77, eu fui pra lá em 79. 79. Eu cheguei lá em 78. Tá. Em 79. 79. Quando terminou 78, quando eu fui também. Eu cheguei lá na Barra. Entendeu? Aí depois de uns anos, em 80 e pouquinho, que montaram a primeira academia lá. Aí começou. Mas eu lembro na época que o jiu-jitsu era muito pequeno. Hoje eu tenho uma academia aqui em Nova York que tem 1.500 alunos. É um dos esportes mais populares. Eu estava agora em Abu Dhabi lá com a família real. Eles desenvolveram um programa na escola. Existem 150 mil pessoas fazendo jiu-jitsu hoje nos Emirados. Caramba. Tem 1.000 brasileiros trabalhando lá, com emprego lá, dando aula de jiu-jitsu na escola, na polícia e na isso parte no Emirados Árabes. Nos Emirados Árabes, E eu tive reuniões agora, eles me convidaram para trabalhar com eles agora. Eu vou passar alguns meses do ano lá com eles para ajudar a crescer ainda mais. E para você ter uma ideia, desses 150 mil, 50 mil são mulheres. Caramba. Isso
Era inadmissível, alguns anos atrás, uma mulher fazer jiu-jitsu ou interagir com um menino, sem usar a ideia da defesa pessoal burca. também, né? Para assalto. Rapaz, hoje eu cheguei lá, as meninas iam me abraçar e falavam, coach Renzo, me abraçavam. Você não tem esses... Tudo sem, eu tenho tudo isso. Não, mas você não tem esses números do Brasil, por exemplo, de mulheres? Do Brasil não, cara. O Brasil é sempre uma incógnita, porque muita gente saiu do Brasil, porque o mercado aqui fora esquentou muito. Hoje em dia tá todo mundo aqui fora. Sim. Entendeu? Tô gerando dinheiro bem, tem uma qualidade de vida muito melhor que estivesse trabalhando lá. Eu trabalhava pra burro lá. Começava às 7 da manhã, terminava às 9 da noite, todo dia, e eu tirava $1.500 por mês. Cara. Então, quer dizer, não dava para viver, não dava para fazer nada. Hoje eu vivo aqui com uma qualidade de vida incrível. Não, vocês trouxeram todo o legado para cá. A gente estava falando do legado, porque é o seguinte, a família Gracie, ela virou uma referência que assim, ela atravessa a fronteira, né, cara? É uma coisa impressionante. Você pode até não ter o maior lutador da época, mas mesmo os lutadores que estão ganhando... colocam a família Gracie como referência. Porque eles estão ligados a gente, ou estão aprendendo através da gente de alguma forma. Ou treinaram antes com vocês, ou os ensinamentos desde novo, não é isso? Porque o jiu-jitsu é uma parte muito importante. O jiu-jitsu é a espinha dorsal desse esporte que eles chamam de MMA. Né? Então você tem que saber jiu-jitsu. Se você não souber jiu-jitsu, para cada vitória você vai ter uma derrota. Então você tem que ter conhecimento de jiu-jitsu para poder lutar. Quanto tempo foi para você mudar de jiu-jitsu para MMA? A minha vida toda eu queria ser lutador de MMA. Ah, é? Porque na época se chamava Vale Tudo, né, no Brasil. Então, mas era o meu gol. Na minha cabeça, aquilo era a parte de jiu-jitsu era a parte amadora. Da minha carreira. Entendi. Então aquilo era a minha preparação para a minha parte profissional, que seria o MMA. O MMA cresceu tanto que ele meio que superou, ele meio que diminuiu um pouco o jiu-jitsu ou não? Não, nada pode diminuir o jiu-jitsu, como eu te falo. Ele é a base principal dele. É a espinha dorsal do MMA. Se você quer aprender a lutar, você tem que saber jiu-jitsu. E o jiu-jitsu cresceu de tal forma que hoje os campeões de jiu-jitsu, o que eu pensava? Eu falava, onde eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com MMA. Eu vou lutar para receber a bolsa. Porque no jiu-jitsu era um negócio amador, eu só recebia uma medalha. Hoje em dia, os garotos, os campeões, não precisam lutar MMA. Cada vez você vê menos lutadores de jiu-jitsu lutando MMA. Por quê? Eles têm uma qualidade de vida, eles dão seminário no mundo inteiro. Engraçado, a impressão de fora, de quem não conhece, é que o cara que quer ser jiu-jitsu, ou que ele luta jiu-jitsu, ele quer ser um lutador de MMA, porque as bolsas são gigantes e tal. É muito difícil, porque no final ele tem uma qualidade de vida fantástica, ele fala, pra que eu vou ficar treinando igual um louco pra lutar, ter risco? Eu tava agora na Europa, eu fiquei em janeiro e fevereiro na Europa. Rapaz, eu viajei ali, uma parte grande ali, aonde eu ia tinha um seminário de um brasileiro de jiu-jitsu. Aí me convidavam, vem aqui para dar um abraço na gente. Aí aonde eu ia, eles queriam um seminário também. Já meio que me empatou com o futebol, né? Entendeu? Um negócio incrível, uma atenção muito grande. Eu acho até que passa, porque nos Estados Unidos, por exemplo, onde o futebol é meio, né... Você tem muito garoto jogando, mas a influência não é tão grande por causa dos outros futebol esportes. vai crescer muito aqui agora. Eu sei, mas a luta... Agora vai explodir. Mas no caso a luta teve um boom muito grande. O UFC foi um garoto propaganda muito grande para o jiu-jitsu. Foi, verdade. Então hoje, por exemplo, a Gracie Barra tem 300 academias. Eu tenho 67 academias no mundo todo. No mundo inteiro? Aqui nos Estados Unidos são quantas? Eu tenho 32 no México, só no México. Eu tive num campeonato agora no México, tinham 2.500 atletas na competição. Toda a luta tinha um cara com o meu símbolo no kimono. Eu falei, como é que pode isso? Demais, né? É bom demais. Sem você até saber. Sim, uma satisfação incrível. É um trabalho o cara ganhando, olha eu lá no meio do negócio. Aí tem um na Grécia, tenho 3 na Grécia, uma inclusive em Esparta, que é a terra dos guerreiros. É mesmo. Tem uma academia lá, tem em Singapura, temos na Austrália, e agora eu vou abrir mais 2 na Austrália. Quer dizer, a gente vai começar agora a incrementar e tocar. E os outros irmãos também têm academia? Ou é academia só? Todo mundo tem. Todo mundo tem um negócio, uma network grande de negócio, eles trabalham o ano todo. Por exemplo, o Royce Gracie, ele vive de dar seminário, ele tem uma afiliação ele dá 52 seminários. Cara. Entendeu? Por ano, e ele só não trabalha nos finais de semana que ele trabalha com a Bellator, que ele é um garoto propaganda do Bellator. Falando nisso, o que fez você voltar do nada, cara, depois de 10 anos, cara? Você dando tranquilo aí com essas academias, falou, pô, vou lutar de novo. Na verdade, eu não vejo a luta. Inclusive, eu falando uma vez com um cara do Scott Peller, que foi um repórter do 60 Minutes, 60 Minutos, que veio me entrevistar. E na semana seguinte ele entrevistou o presidente americano, quer dizer. Isso ele foi veio em 2007, né? Aí ele veio pra mim e falou: esse esporte é violento? Esse esporte Eu falei, não, o esporte não é violento, o esporte é intenso. Agora, é um esporte que é necessário uma agressividade. Mas eu queria, na verdade, que a minha agressividade se comparasse à sua. Aí ele olhou pra mim e falou, como? Eu sou um repórter, você é um lutador, como é que é a sua agressividade? Eu falei, há quantos anos você está fazendo esse trabalho?
Aí ele falou, 22 anos. Eu falei, você tá há 22 anos fazendo esse trabalho, tendo que acordar todo dia, formular suas perguntas, fazer como você vai fazer para não ser repetitivo, ter que criar. Falei, você não sabe, mas a tua agressividade, meu amigo, é 10 vezes maior que a minha. Eu não conseguiria fazer o teu trabalho por um ano. Aí ele ficou me olhando, eu falei assim, sabe o que acontece? O que eu faço é um esporte intenso. Olha essa cara aqui, não tá machucada, todos os dentes estão aqui, o nariz eu nunca quebrei. Meu amigo, eu tenho o direito de lutar. Eu tenho o direito de fazer o que eu amo. Eu luto porque eu amo, eu não luto pelo dinheiro, eu não luto. E por isso que eu voltei agora pra lutar. Então, quem luta sabe que tá ali pra poder se machucar. Você que nem jogar futebol. É lógico, meu amigo. Se você atravessar uma rua, tá arriscado. Eu hoje, vindo pra cá agora, tinha um cara atravessando com um problema com uma bengalinha e o carro não tava vendo ele. Eu vi que o carro ia pegar ele. Eu meti meu carro na frente. E parei a rua pro cara atravessar. E o cara já tava buzinando e me xingando. Aí, quando ele viu, tava o aleijadinho ali cruzando a rua. Aí ele se tocou. Entendeu? Então você tem um risco de morrer atravessando uma rua. Vai dar um mergulho na praia, um tubarão te pega. Meu irmão, isso é a vida. Morrer basta estar vivo, entendeu? Mas por que eu voltei pra lutar? Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de propaganda. Pelo contrário, quando eu luto, minha vida piora. Porque todo mundo me liga para pedir um dinheiro emprestado, todo mundo quer que eu vá, todo mundo quer que eu vá fazer um trabalho para eles de graça, para eles ganharem alguma coisa. Então minha vida vira um inferno, entendeu? Os caras que entram com 30 caras do lado, sabe como é que é? Sabe como é que é? Então, na realidade, eu luto porque toda vez que eu me testo, eu melhoro. E quando eu melhoro, eu aprendo muito para ensinar as gerações futuras que estão vindo. Então, quer dizer, eu desenvolvo uma habilidade de aprender ali dentro coisas que vão funcionar para eles no futuro. Eu quero perpetuar o nome da minha família nesse esporte. E aí, como é que foi? Aí você lutou contra o... Yuki Kondo. Duríssimo, o cara com 105 lutas, eu acho. O cara que bateu em muito brasileiro. Esse cara tinha um recorde de ganhar dos brasileiros todos. Eu acho que você falou alguma coisa pro juiz antes que não ia ter muita ação pra você observar o cara. Eu sabia a dureza dele, o jogo que ele faz. Então no primeiro round eu queria ver como é que ele andava e como é que eu ia... E ele estava só preocupado em me contra-atacar. Ele queria que eu entrasse para ele usar um contra-golpe. Então no momento que eu vi o jogo dele, faltava 1 minuto para acabar o round. Eu falei, pô, eu vou passar aqui, eu vou cozinhar. Porque eu quero botar ele no chão e finalizar, ter tempo para finalizar. Eu não quero derrubar ele e bater o gongo, ter que levantar e eu ter que fazer tudo de novo no próximo round. Dar outra chance pro Japa. Então, nessa hora, o cara começou a me dar pressão. Você tem que lutar, você tem... Eu falei, meu amigo, então conselho, cala a tua boca aí e assiste e aprende. O primeiro round é estudo, o segundo, a porrada vai jambrar, meu filho. Você não vai ter nada pra reclamar. O segundo round começou, eu já fui, peguei... Quando você acabou, você não foi lá no juiz? Não, eu falei pra ele, não te falei, rapaz? Aí ele veio me pedir desculpa e depois me pediu pra tirar uma foto. Eu falei, ó, esse emprego que tu tem, de nada, tu deve a mim, só pra tu saber. Então espera com paciência e assiste o round aí. Agora ele entendeu, Aí ele entendeu o recado, ele falou, meu irmão, você tava certo, eu não sabia o que tava acontecendo. E você vai continuar lutando agora no One Championship, eu assinei com eles, vou lutar e vai tendo mais novidade. Vai ter, é mesmo? Não tem exclusivo aí não pra falar? Recebi uma proposta do Bellator também, então quer mesmo? dizer... foi O Bellator tá trazendo um monte de... O Sonnen foi, o Vanderlei Silva, né? Foi. E o Bellator, na verdade, tá querendo botar um evento aqui em Nova York ao lado da minha academia, que é no Madison Square Garden, quer dizer, um bloco da minha academia. Aproveitando que Nova York agora pode ter luta, né? Porque um tempo não podia um tempo tinha, atrás. Né? De nada também. Você ajudou nesse processo aí. Todo mundo queria ter o UFC aqui, cara. Na verdade, o pessoal que parava de acontecer, que era Union, que era... o sindicato dos hotéis que bloqueava. Que não queria ter. São meus amigos. A primeira casa que eu aluguei aqui nos Estados Unidos, 22 anos atrás, foi da mãe do cara. Então nós éramos amigos assim. Entendeu? E quando foi a hora... Você tem que lutar, cara. Eu falei, vamos colocar esse UFC pra funcionar aqui. Foi aí que começou. Inclusive, eu tenho uma foto com o governador do dia que ele assinou. É mesmo? Eu fui convidado pra estar lá. Pô, que legal. Foi um barato. É bom demais, né? Você tá aqui há 22 anos. 22 anos, né? Você criou uma rede de contato aqui que Você, voltando só rapidinho no One Championship, você acredita muito neles, né? Porque o One Championship é em Manila, né? Eles fazem coisa em Manila. O One Championship foi criado por um aluno meu. O Chatri era meu aluno aqui em Nova York. Era um cara fantástico, foi um cara com uma história incrível, que ganhou uma bolsa em Harvard para estudar. E apesar de você ter uma bolsa com tudo pago, ainda custava ele $100 mil por ano. Então ele teve que arrumar, ele veio no peito e na coragem, arrumou um empréstimo no banco para pagar os estudos, conseguiu,
No meio do estudo dele, a mãe dele virou sem teto. Perdeu a casa, perdeu tudo lá na Tailândia. Ele trouxe a mãe para morar com ele e a mãe não podia morar no dormitório da faculdade. Então ele escondia a mãe, às vezes, à noite, de dia, para as pessoas não verem, debaixo da cama. E de dia, ele passava por debaixo da cama e ela dormia na cama. Caramba. Ele fez isso até terminar. No final do término da faculdade, ele juntou os amigos dele que ele fez na faculdade, fizeram um investimento, foi 5 ou 6 milhões de dólares numa companhia de propriedades comerciais. Hoje a companhia vale 1,5 bilhão de dólares. Incrível, né? Aí ele me convidou... Quanto tempo atrás foi isso? Deve ter uns 8 anos. 8, 10 anos, Mas, na verdade, o que aconteceu? Primeiro ele abriu a Renzo Gracie Academy em Singapura. Ele teve que se mudar para lá. Eu falei, olha, leva o meu gerente, que trabalhava comigo aqui, queria trabalhar com ele, montem lá a academia e eu ajudo, que vocês precisarem, essa academia vai estourar, porque lá não tinha academia. Os caras fãs de luta não tinham academia. Na primeira vez que eu fui lá, a academia era do tamanho disso aqui. E eu falei, olha, já começa a procurar um lugar novo, porque isso daqui, em 2 meses, você não vai caber mais gente. Ele falou, que isso, Renan? Foi, tô te falando. Não deu outro. De nada também. De nada. Aí ele montou. Depois disso, ele começou a botar muitos lutadores lá dentro para treinar. A academia virou um espetáculo. Eles hoje têm a maior academia da Ásia. Porque as lutas deles são sempre lá na Ásia, né? Eles não vieram para os Estados Unidos ainda. Mas isso aí já vai estar aqui também, porque o negócio está estourando. Agora eles começaram a assinar vários lutadores. Eles assinaram aquele Demetrius Johnson, que era o campeão levinho. Já está com eles também. Então... Nesse momento... Rapidinho, o campeão deles, que era o Ben Askren, né? Tá no UFC agora. Foi pro UFC agora, pois é. Então, quer dizer, já eles vão estar aqui, entendeu? No mercado americano. Mas nesse negócio, quando eu chego lá, que eu vejo ele com esse monte de lutador, eu falo, rapaz, monta uma companhia de luta. Começa com um negócio pequeno e vai indo que você vai dominar a Ásia. Ele começou com o One Championship. Eventos pequenos em Singapura e o negócio foi. Hoje, essa luta que eu lutei em Manila tinha 24, foi sold out, 24 mil pessoas na arena e passou ao vivo para 138 países. Para você ter uma ideia, eles distribuíram um app de graça, todo mundo podia pegar e assistir em qualquer lugar do mundo o evento ao vivo. Eu saí de lá no dia seguinte da luta, eu não conseguia andar no aeroporto de Manila. Quando eu peguei o voo, fui para Hong Kong. Cheguei em Hong Kong, eu não conseguia andar no aeroporto de Hong Kong. Sem tirar foto, sem ganhar abraço, todo mundo falando, 51 anos, você arrebentou com essa idade, todo mundo sabia. Voei pra cá, pra Newark, aqui nos Estados Unidos. Cheguei, era 00:30, nosso voo chegou. Ao mesmo tempo, estavam chegando vários voos das Bahamas e de países da América Latina também. Meu amigo, todo mundo gritando meu nome no negócio. Aeroporto. Todo mundo assistiu. O cara tava nas Bahamas, eu assisti tua luta! E quando na hora de pegar o carimbo da imigração aqui, dá o carimbo pro nosso herói! Bem-vindo à América! Aí o cara, meu irmão, welcome home! Pum, bem-vindo! Só isso já vale a pena, já valeu a pena de ter voltado. Isso aí que é o reconhecimento das pessoas, é o carinho, isso aí foi incrível. Mas você falou que teve a proposta do Bellator, mas assim, você ainda vai lutar mais umas 2 ou 3 no One Championship ainda, né? Esse ano que vai entrar agora aí. Eu vou sair na porrada. Porque uma vez que eu entrei em forma, eu não quero conversa fiada, não. A sequência. Engatou a quinta. Engatou a quinta, vai. É morra abaixo, meu amigo. Eles queriam fazer uma revanche com o Sakuraba, né? Então, a ideia inicial era essa, mas eu não sei se o Sakuraba tá aceitando. Tô falando do Sakuraba porque eu vi até uma entrevista sua, você falando que a luta com o Sakuraba, que você teve, cara, você passou por Pride, você passou... Quem mais foram os outros nomes de tudo que é tipo de... Tudo que é evento. Tudo que é tipo de evento você passou. E você ganhou de tudo e tal. E você teve mais vitórias contra caras que foram campeões, né? Eu sou um dos únicos caras que ganhou de 5 campeões do UFC. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, só que de todas as vitórias você conta que a que mais se aprendeu, assim, foi na derrota pro Sakuraba. Foi, porque na realidade a minha vida inteira eu me preparava mentalmente que se alguém me pegasse, eu não desistiria. Estamos voltando para 51. Com o ensinamento do... Entendeu? Então a minha vida inteira eu pensava, se eu chegar nessa situação, será que eu resisto ou se eu vou bater? Eu não conseguia, eu não sabia. Então aquilo ali foi a prova de que a minha cabeça era mais forte que o meu corpo, entendeu? Apesar de eu sentir os ligamentos todos se rompendo, sentir o braço entortando. E você estava dominando a luta. Aquela luta estava ganha. Entendeu? Na minha cabeça, e aquilo foi uma aula incrível, porque eu vi que a luta só acaba quando o gongo toca. Termina. E dá uns 2 segundinhos que se você tomar uma bomba distraído... Meu pai disse que igual no filme, quando você enfia a faca, você tem que rodar ela. Se largar a faca ali e virar de costas, o vilão ele levanta e pega a arma. Ou então pegar aquela faca e te dá uma facada. Então, na realidade,
eu vi que ali a luta só acaba quando aquele gongo bate e, na verdade, o juiz interfere. Entendeu? E você não pode nunca estar confortável. Eu estava confortável. Eu falei, essa luta já é minha. Não tem como esse cara me ganhar. E por causa da luva, ele conseguiu fazer a pegada. Quando eu vi, ele inverteu numa Kimura que quebrou o meu braço. Quebrou teu braço. E na hora que a gente caiu, eu lembro, nitidamente, ele grita pro cara em japonês, o braço dele tá quebrado. Aí o cara olhou e falou, teu braço tá quebrado? Eu falei, não, isso acontece toda hora, pode continuar. E nisso eu tô olhando no relógio, tá faltando 15 segundos. Eu falei, a hora que ele me largar, eu vou botar isso aqui de volta e eu volto pra sair na porrada mais 5 minutos. Só que eles não deixaram, eles pararam a luta. E da mesma forma, nunca mais me deram o direito a uma revanche. Nunca mais permitiram que eu lutasse com ele. O Vanderlei ganhou dele 4 vezes e ele teve direito a revanche toda vez, 4 vezes. Tá vendo? Essa era uma chance de fazer, né, no One Championship, né? Entendeu? É verdade, agora eu tô trabalhando, mas ele tá meio assustado, porque ele sabe que aí 51 sem um cabelo branco, meu irmão. Depois que ele viu essa daí, ele vai assusta qualquer um. Agora e esse cara que eu bati é um cara muito duro. Um cara no Japão respeitadíssimo. É um cara que ganhou de muito. Ele lutou agora, ano passado, em dezembro, com um garoto de 24 anos, campeão do Pancrase, e fez uma luta duríssima. E ele é 8 anos mais novo que você, né? De 8 ou 10, uma coisa dessa 8 ou 10. Mas na verdade, é aquilo que eu te falei. É a idade, é só o número. Meu amigo, meu coração é de uma criança. Eu sou 20 anos mais jovem que ele não sabe. Falando em revanche, Valide. Como é que tá essa história de Valide? Você imagina? Eu vi vídeo dele, e tu sabe que hoje, você sabe que hoje é Halloween, né? Tu sabe que ele tem a cara perfeita pra Halloween, aquele bicho? Porra, meu irmão, é igual um Fusca amassado, é uma Kombi que sofreu um acidente, meu irmão. O cara mais chato que eu já vi. Pô, não para de falar besteira na internet 1 minuto. Por que acontece? Na verdade, eles deram uma entrevista falando mal do meu irmão Raya, que faleceu. Então você, quando, meu amigo, o cara morreu... Não tem nada a ver, né? Deixa quieto. Entendeu? Não importa o que aconteceu, morreu. O macaco, que era o maior inimigo do meu irmão Raya... Foram falar mal pra ele, ele quis bater no cara. Não fala mal do Raya aqui. Então existe esse respeito, né? Da rivalidade foi enquanto... A gente vem do negócio que você tem que ser homem. Claro. Entendeu? É diferente. É ser homem, não é essa frescuragem. É ter dignidade, é ter respeito pelo outro. E a gente vem num esporte que é duro, é dureza a vida toda. O cara vem falar pra mim, Renzo, tá com medo de lutar com o Valide? Eu falo, meu amigo, se anda de 2 pernas, eu não tenho medo, meu filho. E se andar de 4, tiver garra e presa, eu te garanto uma coisa, meu irmão. Antes de me comer, vai ter a marca do meu dente nela também, no couro dela. Então, pô, eu vou ter medo de lutar com alguém, entendeu? Não, e vocês lutaram quando foi? Foi em 90 e pouco? Cara, na realidade, foi minha segunda luta. Segunda luta, foi? De jiu-jitsu de kimono. Não foi nem MMA, foi jiu-jitsu. Não, que é MMA. Se ele vende essa história, faz um teatro, uma luta de kimono esportivo, de 1 hora, em que ele pesava 88 e eu 69 quilos. Entendeu? Uma diferença enorme. O kimono dele todo costurado. Você assiste a luta, você vê que eu pego as costas dele pra estrangular, com a pegada, com tudo. Não dá pra estrangular. Porque ele botava a axila travada, a gola ficava, mas não atravessava. Ele sempre foi um cara rato. Sempre foi um cara querendo tomar vantagem, sempre armava. Mas como ele era ligado ao meu tio, eu deixava passar. Até essa vez que ele veio falar do meu irmão. Aí eu falei, meu irmão, chega. Aí eu liguei pra ele e falei, olha, eu tô indo aí pra gente brigar aí na academia. Eu não queria, eu ia pegar ele de porrada num canto qualquer lá. Ia me pegar com ele, onde é que você treina? Eu vou aí e saio na porrada contigo. Ele se assustou. Não, eu quero um evento. Eu quero um evento. Então foi ele que teve a ideia. Eu quero isso, eu quero. Aí, pô, eu tô com a luta fechada com 1 ano. Marquei a luta, tô lutando lá, eu tava lutando. E eu virei pro cara e falei, ele falou, vou botar o Sakuraba. Eu falei, bicho, bota o Valide logo. Dá uma chance pro Valide aí. Apesar de eu achar que eu tô levantando defunto, que esse bicho tá morto. Mas esse evento seria no Brasil? Não, esse evento seria no Japão. No Japão. Ele entrou em contato, falou com o presidente, com o Chatri, falou com o matchmaker, fechou tudo. Dia 31 de março pra lutar comigo. Tudo fechado. Pô, eu nunca assinei um contrato de luta. Tudo comigo foi na palavra. Quando eu falava, tá fechado, é isso aí, tá fechado. Ele fez isso tudo e, de repente, ele anunciou que eu tava lutando com ele no Brasil dia 22 de março. 8 dias antes da minha luta no Japão. Mas ele anunciou sem falar contigo? Sem falar nada. Tamo com o evento pronto, pay-per-view no Brasil, dia 22 de março. Eu falei, bicho, que conversa de maluco é essa? Sabe que a luta lá, eu vou lutar dia 31, era pra ser você. Tô vendo que tu tá querendo fugir, então sai. Correu, cai fora. Aí,
Porque eu sou sério, eu não tenho tempo a perder. Eu vou lutar com os outros ali e vou ir no Brasil te dar um pau na rua. Vou te pegar num canto aí, vou ver onde é que você tá, vou te achar, vou te dar um pau logo, porque tu merece, sabe que merece, tu vai apanhar. Isso aí não tem conversa fiada, vou te pegar de qualquer jeito. Aí ele botou o Zé Moraes, os caras, pra me ligarem. E pedindo pra fazer um evento no Brasil. Pra te convencer da ideia dele, que ele falou sem falar contigo antes. Qual podia ser a data? Eu falei, Zé, você tá me ligando, eu te adoro, sei quanto você ajudou o jiu-jitsu. Zé Moraes, que era da... Sim, eu conheço ele. Fora de série lá da... Da pelada lá, da pelada. Então aquela fera sempre ajudou minha família, sempre ajudou, sempre cooperou pro jiu-jitsu. O sobrinho dele treina, dá aula hoje lá em Abu Dhabi. Trabalha lá nesse programa que eu te falei. Então ele me ligou, eu falei, Zé, por você, organiza isso aí, eu tô dentro, não se preocupa. Só eu tenho que lutar. Na verdade, tá arriscado eu lutar no início de março, na primeira semana de março e na última semana de março. Um é o Bellator, o outro é o One. Ninguém sabe isso aqui. E o Ralph, seu irmão, vai lutar também em março. Vai lutar no dia Japão, 31. né? Eu arrumei a luta pra mim e pro Ralph, a gente tá lutando juntos lá. Isso. Entendeu? Eu falei, olha, se encher o saco, marca um mês antes. Se não der, marca um mês depois. Peraí, você me deu uma exclusiva aí agora, que foi a da luta do Bellator. Você falou? Que dia que vai ser? Primeira semana de fevereiro. Primeira semana de março, perdão. Primeira semana de março. Então sai na porrada em março 2 vezes. Já sabe contra quem é? Não quero saber quem é o defunto, eu quero chorar, pô. Eu não quero saber quem morreu, eu quero acender a vela, meu irmão. Vai com tudo sem nem pensar. Depois disso tudo, você estava falando da academia, do tempo que você tem aqui nos Estados Unidos e com tudo isso. Você treinou aqui na tua academia pelo menos uns 6, 7 campeões, né? Ou até mais. Muito mais. Você pegou aqui o Frank Edgar. Frank Edgar, Ricardo Almeida. Weidman. O Rafael Natal, Sapo. O Jorge St-Pierre treina comigo desde os 16 anos de idade. Chris Weidman, Matt Serra. Meu irmão, é tanto que o Rodrigo Gracie, entendeu? Hollis Gracie, Gregor, Igor, os caras todos representaram o jiu-jitsu de forma brilhante, lutaram MMA. Eu lembro uma vez até que o Weidman estava lutando com o Anderson, e você até falou pra mim, pô, o Weidman é meu aluno, foda, dá pra... Começou com a gente também com 17 anos. Torcer é difícil, né? Porque aí o cara tem uma relação comigo, apesar do Anderson... Diferente. E, na verdade, a gente não tem... A maravilha do jiu-jitsu e do nosso esporte. Eu não quero saber a cor da tua pele, eu não quero saber quanto é que você tem no bolso, eu não quero saber a tua religião nem a tua nacionalidade. No momento que você faz parte daquele time ali, você faz parte de uma família. Então a gente está do teu lado 100%. No momento que você se juntou ao nosso time, você não quer saber se você é do Daguestão, a gente tem aqui o Khabib treinando com a gente aqui o tempo todo. Não, mas é que às vezes cai com um brasileiro, que às vezes você conhece. Que a gente gosta, inclusive, mas no final esse cara é do nosso time, é o cara que a gente tem que dar o apoio, e o motivo dele estar ali com a gente é porque ele acredita que esse apoio vem. E falando do Anderson, você teve uma história, já contou isso várias vezes, uma história com o do Vitor e do Anderson, que você estava no hall do hotel e aí... A gente estava em Abu Dhabi pro evento de Abu Dhabi, e na época essa área era nova em Abu Dhabi. Isso foi antes da luta deles, não foi? Da luta que ele deu, que o Anderson deu o chute e tal. O Anderson estava lutando com o Demian Maia, nesse evento. Eu estava lutando com o Matt Hughes, o Vitor, não lembro com quem estava lutando. Quando eu desço do elevador, que eu olho, eles estão discutindo, tá? O Anderson e o Vitor. O lobby vazio. Eu olhei e falei, rapaziada, vou deixar bem claro uma coisa aqui, ó. A chance de eu separar é 0. Se a porrada os dois discutindo sem parar. Você não lembra nem o que era a discussão? Um queria falar com o outro, o Vitor foi querer falar com ele, o outro não quis falar, você é um traidor, tava uma confusão assim que eu nem sabia qual era o motivo. Eu falei, rapaziada, vou dizer só o seguinte, eu vou sentar aqui e essa luta eu quero assistir. Eu vou sentar e assistir. Não acredito que ninguém aqui nesse lobby vai separar, não. A discussão acabou de imediato, foi um pra cada lado. Cara, se não fosse você, de repente a porrada ia comer lá. A porrada já brava. Eu cheguei e falei, olha, essa luta eu quero ver, hein? Agora, tem uma história que você, a nossa amiga Lolo, em comum lá no Brasil, tem que falar dela aqui, senão não tem como não falar dela. E ela me contou uma vez, pô, o Renzo, ele treina um cara do Sheik árabe, aí ele tem que viajar, às vezes o cara manda voo pra ele vai pra não sei aonde, então não sei o que. E você tem história, eu queria que você contasse o início de como você começou a treinar. Um cara fantástico. Na verdade, ele veio aqui na academia, 22 anos atrás, quando eu me mudei pra cá, eu tinha uma academia pequena. Ele veio para treinar e me falou que ele treinava com um amigo meu em San Diego, que era o Nelson Cotto. Aí quando ele falou, eu falei, você tá em casa então. E eu tenho dificuldade para guardar nome. Eu sou horrível. Eu ia te perguntar o nome dele agora, mas o nome dele é Sheik Tarnum Bin Zayed. Esse cara é meu irmão, eu tava com ele essa semana agora em Abu Dhabi. E na época o pessoal chamava ele de Ben. Então ele se apresentou como Ben
e veio para treinar. Ele falou, pô, eu quero treinar, quanto é que é a aula? Eu falei, não, vocês são do meu amigo, você é meu convidado, né? Pega ali o que vocês quiserem para beber, tem água, tem Gatorade ali. Aí eu queria um kimono também, eu falei, tá aqui, meu irmão, um presente para você. Eu não quero pagar, não paga nada, rapaz. Vocês vêm da academia do amigo meu, vocês estão em casa. Aí ele foi treinar, treino duro pra burro, treinou com um aluno meu que era campeão do time olímpico de wrestling aqui. E no final o cara não conseguia fazer nada, o cara bateu sem querer uma cotovelada no nariz dele e o sangue desceu, né? Aí eu peguei uma toalha, falei, campeão, tá legal aí, bota uma toalha aí, travei o nariz. Aí ele travou o nariz, ele limpou o nariz na hora, eu falei, tá legal, quer um gelo? Ele virou e falou assim, não, ele não conseguiu passar minha guarda, rindo. Eu falei, opa, esse louco aí é dos nossos. Esse vai se dar bem comigo. Aí eu já gostei dele. Aí ele ficou no final do treino, ele falou, pô, ele me ajudou a limpar a academia, me ajudou a arrumar as coisas ali no final. Aí ele virou e falou, cara, pô, você simples, pode, né? você pode almoçar comigo amanhã? Eu falei, claro. Aí ele me deu o endereço, eu falei, a gente almoça, porque eu tô indo embora amanhã, meu voo sai às 5 horas, eu tenho que... Eu falei, tá bom, eu venho. Aí eu vim cedo de trem, fui almoçar com ele no hotel. Cheguei no hotel, um hotel até bonito, um hotel lindo. Só que eu falei, deve ser uma porcaria, porque o hotel tava vazio. Não tinha uma alma viva no hotel. O hotel completamente, nem telefone tocava. Eu falei, porra, como é que pode um hotel, as coisas até ajeitadas, mas não tem um... Hoje eu sei que ele fechava o hotel. Dele, ele fechou o hotel. Ele fecha o hotel só pra ele, na verdade, pra ele e pros convidados, né? Aí... Nisso a gente senta no restaurante, pede a comida, tá comendo, tá discutindo jiu-jitsu. Quando eu olhei que o negócio do lugar tava vazio mesmo, eu empurrei as mesas pro lado e me atraquei com ele, treinei com ele no chão, vimos posições, treinamos, entendeu? Fizemos várias coisas. E o maître passava, eu achava que o cara ia reclamar, no final o cara passava, olhava e dava um sorrisinho. E fiquei amigo dele ali na hora, e eu falei, rapaz, você vai perder teu voo. Aí ele, tá bom, e continuava. Eu falei, bicho, tu já fez tuas malas? Porque qual é o aeroporto? Ele falou Newark. Eu falei, meu irmão, o tráfego pra lá essa hora é horrível, tu vai perder teu voo. Aí ele ria e continuava. Daqui a pouco eu falei, olha, campeão, tu perdeu teu voo. Esquece, vamos pra academia treinar, que tu não vai fazer esse voo. Nem se tu tiver um helicóptero no teto, tu chega lá na hora. Aí ele pegou, fez assim, me puxou assim, fez assim, Renzo, o Boeing é meu. Quer dizer, não foi o avião, é meu jato, é meu... O Boeing é meu. Eu não acredito que eles vão sair sem eu estar lá, não. O hotel é meu, o Boeing é meu. Entendeu? O país é dele. Aí eu falei, pô... Aí ele falou, eu gostaria muito de convidar você a vir no meu país. Que eles são os governantes do país, né? Eles são a família real que toca o país todo. Um país fantástico, lugar lindo, Dubai, Abu Dhabi, ali, aquela área toda. Negócio, né? Eu fiquei agora 3 semanas lá. Muito. É um negócio. E ele é um dos maiores responsáveis. Né? Ele me levou no site da Fórmula 1, quando era só deserto. A gente foi de barco, parou lá. Aí ele falou, a gente vai fazer aqui um prédio assim, que a pista vai passar dentro, os hotéis vão ficar naquela colina, isso aqui vai ficar assim. É legal você ver como é que aí é. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, isso aí quando? Daqui a 3 anos, 2 anos? Ele falou assim, daqui a 6 meses. Eu falei, tá maluco, cara? Isso aqui é deserto, cara. Na beira d'água. Não, vou fazer uma marina aqui 6 meses. Eu falei, tá doido. Ele falou, você é meu convidado de honra para esse evento. Você é meu primeiro convidado. 6 meses depois eu tava no Fórmula 1 assistindo aquela corrida lá. E a única coisa que eles não conseguiram fazer foi o cardápio. Então a comida era buffet. Porque não deu tempo dos restaurantes desenvolver. Com tanta coisa para fazer. Meu irmão, os caras construíram tudo em 6 meses. Foi a coisa mais incrível. Conta a história do cheque, que essa história que me contou foi o Ralph. Né, teve, na verdade, com ele teve várias histórias, várias. Mas teve uma que eu fiz uma corrida de cavalo de 9 horas no deserto, 56 graus. Meu irmão, um arranca-rabo, eu não conseguia nem ficar em pé mais. Aí ele falava, quer parar? Eu falava, minha amiga, enquanto for o cavalo me carregando e não do outro jeito, eu não desisto. E eu fui até terminar a corrida, né? Aí ele falou, pô, se você terminar, eu vou te dar um carro, você pode escolher o carro que você quiser. Aí eu tô ali, eu falei assim, carro, eu não quero nada, me dá uma bicicleta, me dá um patins. Aí ele olhou e falou assim, o quê? Eu falei... Tu vai me dar um carro, eu não vou vender essa porcaria, vou ter que pagar seguro, vou ter que ter garagem, vou ficar com aquela jaca velha com 20 anos lá comigo, não me dê nada. Tu quer me ferrar? Me dá um avião. Só pra parar aquela porcaria, tu vai me quebrar. Ele falou, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então me dá um skate, cara. Acabou, vou ficar feliz da vida com o skate. Eu agora acabei de voltar de lá, eu levei o Tony Robbins lá. Esse Anthony Robbins, que é aquele motivational speaker, que no Brasil tá uma loucura sobre ele. Peraí, conta do cheque primeiro. Vou te contar do cheque. Tá parecendo Costinha, que pula de assunto e vai O Costinha era incrível, hein? O Costinha ia contar uma piada e ele falava, peraí que eu lembrei de outra. Não. Aí ele parava a piada. Parava a piada no meio e começava outra. Então vai. Na realidade foi o seguinte, ele me ligou e falou, Renzo, eu preciso de uma
do teu passaporte. Dá pra você mandar uma xerox? Eu mandei a xerox do passaporte pra ele. Aí ele falou, dá pra você vir aqui em Abu Dhabi tal data? Eu falei, claro, pô. Então tá bom, a gente vai estar te esperando aqui. Eu cheguei. Quando eu cheguei, ele já tava com o avião na pista lá do aeroporto. Eu cheguei, eles me tiraram pelo lado. Fui direto pro carro dele. Pro carro, me levaram pro jato dele. Pegaram minhas malas, pegaram tudo, já botaram no carro e a gente saiu fora pro Marrocos. Pum. Cheguei lá em Marrocos, estava a família dele toda lá, os irmãos todos, os amigos, todo mundo reunido lá. Eu cheguei lá, já mandaram fazer um terno pra mim. Entrei, já, pum, fizeram um terno. Não me falou nada, não tô sabendo de nada. Ele falou, amanhã a gente viaja cedo. A gente sai daqui umas 4 horas da manhã, 4, 5 horas da manhã a gente sai daqui. Falei, tá bom. Fizeram um terno lá rápido, sapato, aquela história. Porque pra mim botar um terno, eu tenho um terno, na verdade. Que nem eu. Que é o que eu, e por isso que eu não ganho peso, que eu vou ser enterrado nele provavelmente. Difícil usar um terno. Entendeu? Eu não quero tomar carteira de ninguém, então eu não preciso de um terno ou uma gravata. A verdade é essa. Nós não somos desse mundo. Aí mundo. Cheguei, no dia seguinte entrei no avião, lá foi a gente, de terno e gravata. Fomos pra Bélgica. Chegamos lá, meu irmão. Ele falou, Renzo, um carro esperando, a gente entrou no carro e pum. Ele falou, você vai acontecer o seguinte, você vai ali agora comprar um cassino em Marrakech. Eu falei, um cassino? Isso? Você vai comprar um cassino. Porque se fosse eu comprando, eles iam me cobrar muito mais. Você vai comprar, eram 140 e poucos milhões que ia pagar no cassino. Se fosse eu, eles não me vendiam por menos de 210, 220. Aí eu, tranquilo, vamos lá. Cheguei lá, ele me trouxe como comprador, um milionário do Brasil, brasileiro, eu sentei, assinei tudo, fizemos um brinde de champanhe, pum, virei dono de um cassino. Em Marrakech, saí feliz da vida. Na hora ali você não pensou, sou o dono mesmo ou não? Você nada, sabia que era ajudando a ele. Aí saí do cassino, entrando no carro, vá, 1 hora de carro, outro banco. Eu falei, vai fazer o que aí, Tarnum? Aí ele falou, agora a gente vai vender o cassino. O cassino é teu, você vai vender. Que isso, cara? Isso no mesmo dia? Mesmo dia. Aí eu fiz, porra. A gente entra, tá bom, entrou, pumba. Porque nesse momento ele já transferiu o dinheiro, ele pagou o cassino pros caras lá, pumba, tudo fechado. Dali lá foi a gente, sentou. Ele vendeu o cassino por 215 milhões. Sendo que ele ganhou a comissão quando eu comprei. E ele ganhou a comissão dos caras a negociata pra comprar de mim. Então, pô, na verdade, bicho... Ele fez cara, mais ele deve ter feito uns 90 milhões de dólares, essa brincadeira num dia. Eu falei, meu irmão, que gênio, ele ria, feliz da vida. Aí a gente entrou, voltou pra Marrocos, foi pegar o jato dele, foi todo mundo pra Marrocos, ficar em Marrocos aquela semana, junto com a família, com os amigos. Aí nisso, meu irmão, eu acordei no dia seguinte, tava calor, eu falei, vou dar um mergulho na piscina. Aí eu fui pra dar um mergulho, quando eu vou botar o pé pra ver a temperatura da água, o empregado dele vem correndo e fala, não, o boss quer te ver. O boss, eu falei, não é inconveniente, rapaz, deixa eu dar um mergulho aqui, cabelo em pé. Não, vai lá agora, vem cá, me puxou, lá fui eu. Você pensou que era outro banco, não, né? Não, aí, mas o que aconteceu na verdade? As casas ficam em volta com as famílias, com todo mundo, e no centro tem uma sala que só eles se reúnem, ele e os irmãos. E só vai ali dentro quem é convidado, quem eles chamam. E ela é feita de vidro, eles veem tudo em volta e você não vê quem tá lá dentro. Nisso me chamam, eu entro. Quando eu entro, estão todos os irmãos. Aí eu falei, ih, pô, nem escovei o dente, vocês me trazem aqui dentro desse estado. Aí ele rindo, pô, me falaram que você fez um business deal incrível, que você comprou um cassino. Eu falei, eu tava com 115 milhões sentado lá na conta do banco, sem ter o que fazer. Você é um bom ator, cara. E botei. Aí eles já começaram a rir, que eles olharam pro Tarnum. Eles falaram, pô, porque o Tarnum deve ter falado como se tivesse sido eu que tivesse feito. Sim. Aí eles olharam, eu falei, Aí ele virou, o Tarnum virou e falou assim, inclusive a comissão dele foi gorda. Ele sacou um cheque e me deu. Aí eu peguei o cheque assim, dei uma olhada. Ele é dono de um banco, que era o First Gulf Bank, lá. Que agora é o First Abu Dhabi Bank. E eu olhei e vi que o cheque era do banco dele. Aí eu virei e falei assim, esse cheque é do nosso banco ou esse cheque é dos caras? De quanto era o cheque, só pra perguntar? Mal perguntar. Aí o cara pergunta assim, de quanto é o cheque? Aí eu não falo nada, nem ele fala nada, ele fica quieto. Aí eu falo, isso quer dizer que se eu rasgar o cheque, você não perde o dinheiro? Ele continua me olhando. Aí eu peguei e fiz assim, ó, rac. Na hora que eu fiz isso, um secretário deu um pulo e falou assim, você tá achando que isso é brincadeira, rapaz? Eu falei, não, se o cheque fosse teu, era uma brincadeira, era uma palhaçada. Mas como o cheque é dele, eu sei que é sério.
Só que você não paga um amigo teu pra te fazer um favor que você precisa. Senão, tudo que eu tenho eu não podia pagar ele o que ele já fez por mim. Então, na hora de fazer uma delicadeza com um amigo, não pode ter custo isso. Não, ele deve ter ficado... Aí, nisso, o irmão dele vira, o mais velho, e fala assim, eu sempre falei pra ele que você é o melhor amigo que ele tem. Que coisa. Mas ele sabe disso. Ele sabe disso porque de todos que tiveram aqui, você é o único que frequenta a nossa casa e faz parte da família. Que ele sabe Ele reconhecer. falou, você faz parte da família. O cheque era uns 2 milhões de dólares, na verdade. O nego diz o seguinte, que rasga dinheiro é maluco. Não, então eu não devo ser normal na cabeça. Não, normal você não é, isso não tem dúvida. Mas... Só não me faz comer bosta. Eu tenho que falar comer bosta e rasgar dinheiro, tu é maluco, né? Mas teve uma outra história agora, pra terminar as histórias, que foi a da medalha agora recente, que você foi e deixou no... Eu esqueci 2 medalhas de ouro na mesa, entendeu? E fui embora. 45 minutos que você foi. Eu peguei o carro e fui embora. Quando eu lembrei, eu falei, fiz a volta e voltei. Eu vim chegando, eu comecei a filmar. Isso foi em Abu Dhabi. Falando, eu tenho certeza que as medalhas estão na mesa. Isso foi em Abu Dhabi, né? Cheguei lá, a mesa estava limpa, tiraram todo o resto de comida, tiraram os pratos sujos, tiraram tudo e a medalha estava ali certinha. No Brasil isso jamais aconteceria. Cara, você nessa campanha do Bolsonaro aí para candidato à presidência, você foi muito ativo. Nem sabia que você era tão assim, ligado em política. Eu sou um cara que eu não gosto muito de política. Então eu sou na verdade, não é nem que eu seja ligado à política, mas eu tive o prazer de conhecer o Bolsonaro. Sim. E eu vi a diferença. Eu fui amigo de todo mundo. Meu pai foi presidente do Maracanã, ligado ao PDT, ao Brizola na época que voltou. Meu pai foi preso político durante o governo militar. E veio que meu pai fez a campanha do Bolsonaro. Meu pai feliz na vida, levou a faixa preta de honra ao mérito ao Bolsonaro. Eu vi uma cerimônia então, quer dizer, uma coisa linda de morrer. Na verdade, no momento que você conhece o Bolsonaro, você vê a honestidade dele. E eu acho que é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de uma coisa chamada moralização. As pessoas têm que passar a ter caráter. Não, foi uma comoção incrível, né? Meu irmão, foi uma rebeldia geral para botar o cara lá. Porque se você parar para pensar, ele não tinha ferramenta nenhuma, era motivo de piada no início, que ninguém acreditava que ele ia chegar lá. Só que, meu amigo, ninguém consegue derrubar a honestidade e a sinceridade. Você acha que era muito por causa dele, só da figura dele, ou também, óbvio, por causa de tudo que aconteceu com o PT nesses anos todos? Sem dúvida nenhuma, tudo cooperou. Tudo cooperou. Quer dizer, o universo conspira para que tudo aconteça para dar certo alguma coisa. E foi o que aconteceu ali. Você vê que não tinha como parar esse cara. Você vê que ele tomou uma facada ali, escapou. Que é uma coisa assim que a gente vê em série, cara. Você vê o cara na Colômbia, no Narcos, naquela coisa antiga do Escobar, você vê o cara sendo... Agora, você não vai imaginar que no Brasil um candidato a presidente, na nossa frente, ao vivo, na televisão, vai tomar uma facada. Uma coisa incrível, então né? A gente está num nível Tava virando a Venezuela. A verdade é essa. O Brasil estava virando a Venezuela. E se você para e analisa e vê a situação toda, era um caminho perfeito para aquilo. A gente nunca mais ia se livrar dessa corda. Quando é que você começou mesmo assim Porque eu vi que você postava o dia inteiro e falava e tal. Desde o início da campanha dele? Do momento que eu conheci o Bolsonaro, que ele veio num campeonato lá com a gente, que eu vi o coração e qual era a intenção dele, eu vesti a camisa e apoiei com tudo ali e procurei trazer todo mundo do jiu-jitsu para apoiar. Teve alguns membros teve alguns membros da minha família que eram contra, porque são os caras que gostam de uma lei Rouanet, são os caras que gostam do benefício, que eu acho que isso nunca foi direito. Eu acho que dinheiro público só pode ser usado para benefício de todos. Não pode ser uma coisa... Se você quer fazer um filme com a lei Rouanet, você quer dinheiro, o filme é um business. O filme é um negócio. Então não tem justificativa o que aconteceu com a Olimpíada. A Olimpíada nos Estados Unidos gerou dinheiro, gerou lucro para o governo, para o país. No Brasil só perda. Um legado que a gente achava de Olimpíada, de Copa do Mundo, de tudo isso, assim, acho que o único legado que ficou mesmo foi de estádios bonitos que fizeram. E no final estão lá se apodrecendo sem ter uso. Então, na verdade, foi um investimento do governo, um investimento do dinheiro público. Quer dizer, é esse caso de botarem portos em Cuba. Meu amigo, quando eu tinha 22 anos, eu recebi uma proposta. Vamos criar um surto de poliomielite no Mato Grosso. Na época não tinha internet, iam criar um surto de poliomielite falso e iam vacinar o país inteiro com groselha. E da onde vinha a groselha? De Mato Grosso. Cuba. Ah, de Cuba? Claro! Isso é que eu te falo. Os governos socialistas, esses ratos aí que fazem... Eles pregam contra o enriquecimento dos outros, que tem que dividir o dinheiro, tem que dividir a casa. Eu tinha um cubano aqui, o cubano tem uma casa em Cuba, falou, não volto pra Cuba nem pra ser enterrado. Eu falei, mas por quê?
Na minha casa, botaram 3 famílias para morar lá dentro. Então, quer dizer, você não tem jeito nem a tua propriedade. Isso na época que foi o primeiro governo do PT, o medo que muita gente dizia para mim era assim, pô, vão botar gente para morar contigo dentro da tua casa, não sei o que. Eu ficava... Amigo, eu juntei todo o dinheirinho que eu tinha aqui nos primeiros 10 anos que eu estava aqui e fiz 9 casas em Cotia, em São Paulo. Constava que tinha água e esgoto ali, eu construí as casas. Na hora de ligar água e esgoto não tinha. Aí eu fui na prefeitura e falei, meu irmão, consta aqui que tem. Os caras botaram dinheiro no bolso, falaram que colocaram, não tinha porcaria nenhuma. Bota você o negócio. Só que pra mim fazer aquilo ali ia me custar 1,5 casa. Eu falei, não. Entrei na justiça contra eles. Uma confusão, durou 1 ano e meio. Ganhei no final. Sabe o que eles falaram? Aí, tudo bem, você ganhou. A gente vai fazer essa casa como última casa do nosso cronograma. O que eles fazem na realidade? Eles deixam pra última obra, porque o próximo governo que entrar não vai fazer. Não vai dar continuidade. Entendeu. Então, eu já estava pronto para ir soltar uma bomba de bosta na prefeitura lá. Por uma carga do destino, no meio dessa confusão, eu comento no jantar aqui nos Estados Unidos. Tinha uma mulher na mesa, ela falou, me dá o endereço dessa casa agora aí. Eu dei o endereço, ela pegou e ligou. Ela falou, amanhã vai estar resolvido isso. Instalaram o esgoto e a água naquela semana mesmo. Então o cara que fez o pedido, na verdade, que ela estava na mesa, foi o Temer. Então ela era parente do Temer, ligou pro Temer, na mesma hora instalaram. Então é assim que funciona no Brasil, você acha isso certo? Quer dizer, eu investi tudo que eu tinha lá para construir, dei trabalho, gerei. Quando eu vi, meu amigo, nesse processo, quem invade a casa? Sem terras, meu amigo. Eu tô com as minhas 9 casas cheias de sem terra. Fora que a gente paga, assim, quando eu digo assim, quando você tem uma condição um pouco melhor, você acaba pagando até mais imposto. Tudo você não consegue comprar gasolina sem pagar imposto. Você compra açúcar, você paga 50%. Você compra gasolina, você paga 60%. Você compra um detergente, 40%. Comida você tá pagando. Aliás, você tá falando isso, tem um áudio seu pro teu sobrinho que ficou famoso. Todo mundo já me mandou esse áudio de 4 minutos que você fala, acho que teu sobrinho... eu não sei, eu não gosto do Bolsonaro ou ele era PT e tal. Eu virei pra ele quando eu contei. Você tava num desespero no teu áudio. Porque esse garoto é um garoto que eu gosto muito e eu queria que ele fosse um campeão de jiu-jitsu, treinasse muito, pertencesse, e ele sempre foi rebelde, quer ser artista, sempre quis, entendeu? É o cara que anda de coque, entendeu? Então, porra... Então ele tinha sempre esse lado. Aí eu falei, quando eu falei na história pra ele, é igual a antiga história que eu aprendi no jardim de infância, da formiga com a cigarra. A cigarra quer ficar lá em cima da árvore cantando o verão inteiro. Quando chega o inverno, meu filho, ela não tem casa nem comida. Quem tem casa e comida é a formiga. Aí ele virou e falou assim, meu amigo, eu ia deitar e ficar de... Ele adorou ser a cigarra. Eu ser a cigarra. E na pior das hipóteses, eu ia chamar a formiga pra fumar um bagulho e ficar de paz e dividir a comida. Então, ele falou isso. Esse é o momento que você vê a forma de pensar da juventude que estão estragando, nossa. Entendeu? Quer dizer, eu cresci minha vida inteira com 10 anos, eu engraxava sapato. Pra comprar as coisas que eu queria. Porque minha mãe não me dava dinheiro pra comprar bala. Se recusava, eu queria bala. O que eu queria comprar, eu fui engraxar sapato. Depois eu fui catar bola de tênis lá no Largo da Barra, naquelas quadras do Largo da Barra. Eu ia lá e eu, até na época, desenvolvi de pegar um cano e eu catava muito mais rápido com o cano. Fiz um trabalho eficiente, trabalhei lá um tempão pra comprar um presente no Dia das Mães pra minha mãe. Entendeu? Sem pedir dinheiro a ninguém. Então, quer dizer, a minha vida inteira eu trabalhei. Eu nunca trabalhei pros outros. Eu sempre tive uma academia. Hoje eu tenho a academia número 1 do mundo. Entendeu? Hoje eu moro numa mansão. Eu tenho 5 Mercedes na garagem. Tudo que você construiu, tudo que eu fiz com o meu trabalho sem fazer acordo com ninguém e sem me aproveitar de uma situação de um governo corrupto que é o nosso. E acredite, o conhecimento que eu tenho, porta aberta em qualquer lugar. Eu nunca tive um benefício dali. E eu acho que no Brasil está tendo uma coisa muito assim, as pessoas estão confundindo o que é, até a impaciência mesmo das pessoas com relação a tudo, né? Com racismo, com homossexualidade, porque se criam... Com homofobia, desculpa, com essa coisa de... Criam essa desculpa aí. Meu amigo, da onde eu venho é o seguinte, viado é viado. É homossexual. Não, meu irmão, e eu trato com carinho. Quer ver uma história? Eu tava aqui na Penn Station aqui, com 70 mil euros na minha bolsa. Tô saindo, cash que eu ia trocar por dólar para poder depositar na minha conta. 70 mil euros. Tô passando. Quando eu tô passando, tem 2 caras se preparando para dar uma coça num viadinho. Iam bater na bicha. Eu parei, nunca vi ninguém. Minha cabeça
Eu sou ligeiro, minha cabeça pensa em tudo. Eu já sabia o seguinte, se eu me envolver numa confusão aqui, a hora que a polícia chegar, eu tô com 70 mil euros dentro da bolsa, eles vão travar esse dinheiro, vai ser CIS, vai demorar 1 ano pra me tirar esse dinheiro, pra soltar esse dinheiro, e eu vou perder aí uns 15, 20 mil desse dinheiro aí. Pagando advogado, provando de onde veio, como é, como não é. Eu botei a bolsa no chão, tirei meu relógio, botei dentro, já fui ajeitando e já... O cara ainda olhou, falou, a situação meio estranha, o maluco parou aqui e vai... Aí ele falou, meu irmão, essa confusão não é contigo. Eu falei, ainda não, mas vai ser. Vai ser. Se vocês baterem na bichinha aí, eu vou bater em vocês. Então, agora me diz aqui uma coisa aqui. Quem toma uma atitude dessa e é homofóbico, tem problema com... Não, eu digo o cozinheiro na minha casa era uma bichinha. Cara mais fantástico que eu já vi, rapaz. Cozinhou pra gente, com meus irmãos pequenos, com meus primos. Quer falar de viadagem? Então, pô, vamos falar de viadagem. Eu tô em casa um dia, chego em casa, minha mulher fala, Renzo, ligou um cara aí pra falar com você e o cara é gay. Gay, não quis dizer o nome, falou que era uma surpresa e eu fiquei pensando assim, falei, não tenho nenhum amigo viado que eu lembro, não. Passou um tempo, passou um mês, eu tô deitado na cama com ela tem os telefones, aí me cutuca e fala, é o gay que eu te falei. Aí eu pego e falo, não. Aí, pô, um amigo meu de infância mesmo, parceiro, firmeza demais. Filho do Fio Maravilha, o João Salles. Fio Maravilha, jogador. Meu irmão, um cara fantástico, meu parceiro, meu irmão preto, aquele bicho ali. Aí eu virei e falei, João, meu Brigava irmão, contigo, era meu parceiro das confusões, tudo ele tava junto. Bicho brabo, inteligente, pra burro na escola, eu colava tudo dele. Há quanto tempo você não via ele? Eu devia ter ele? visto que a viadagem tava nisso aí, não, né? As notas dele eram boas demais. Bom demais. Mas há quanto tempo você não via ele? Eu não via. Na verdade, o que aconteceu? O Fio Maravilha se mudou pra São Francisco. Ele ficou lá com a mãe e com a avó. A mãe dele veio a falecer. Nesse processo, minha mãe enlouqueceu, queria adotar ele de qualquer jeito, botar ele pra morar com a gente. Só que ele se mudou com a avó, a gente não conseguiu achar ele. A gente procurou ele no Rio inteiro. Ele sumiu. Foi em todos os amigos que a gente conhecia. Minha mãe falava, esse garoto é muito fora de série, ele tem que vir morar com a gente, ele vai... O que, porra, na verdade, eu acho que você vê que tudo na vida tem um motivo, até o fato dele sumir. Porque imagina ele se virar viado, ser viado, no meio do Renzo Ralph Raia. Isso! Um viado brabo pra caralho aqui dele. Pô, aí eu falando com ele, meu irmão, não senti nada diferente, tudo normal. Eu falei, João, meu irmãozão, que saudade. Tem muito tempo, onde é que você tá, que eu vou te mandar uma passagem agora, você vem aqui com esses teus sobrinhos. Você tem 3 sobrinhos lindos, eu quero que eles te conheçam, eu conto a história de você, conto do carinho que eu tenho por você, você é meu irmãozão. Ele me falou, tô aqui em São Francisco, eu mandei uma passagem, ele veio. Mas você falou pra tua esposa, pô, não tem nada... Aí eu olhei pra minha esposa e falei, tá você tá maluco, rapaz? Esse cara é meu parceiro de guerra, de briga, esse negão é uma firmeza danada, bicho. E ela? Pô, Renzo... Eu tenho muito amigo gay, ele é gay. Eu falei, impossível. E aí ele chegou. Aquele cara fantástico, carinho, aquela amizade de criança que dura pro resto da vida. Né? Eu não via ele quase há 30 anos. Dei um abraço nele, apresentei os sobrinhos, falei, você vai ficar aqui com a gente o tempo que você quiser. Aí perguntei tudo que houve, a avó dele veio a falecer depois, ele teve... Ele teve várias situações, ele acabou se mudando para viver perto do pai, em São Francisco, e começou a fazer um trabalho lindo com o pessoal de AIDS, ele ajudava. Pô, que legal. Um trabalho lindo que ele fez. E foi assim que ele acabou achando a minha tia no consulado brasileiro, que ela trabalhava no consulado brasileiro, a minha tia Sonja, e deu o meu telefone e ele veio me achar. E eu naquela coisa, eu tô vendo que ele dava umas desmarcadas, né? Eu falei, pô, o que houve com o meu negão? Pneu liso no asfalto molhado. O pneu liso não dava vontade de escorregar. Aí eu falei, aí eu tô vendo que ele tá querendo me falar alguma coisa, daqui a pouco ele fala, Renzo. E eu lembro, minha mulher tava lavando a louça na cozinha. E eu tava sentado com ele ali atrás, ele virou assim e falou assim, Renzo, eu tenho que te confessar uma coisa. Eu vi até a mão da minha mulher, pá, parou no prato, né? Deu aquela paradinha. Lá vem. Aí eu falei assim, ele não vai falar isso, não. Ele falou, Renzo, eu sou gay. Eu falei, que isso, João? Que isso? Tu é gay o quê, rapaz? Tá rindo aqui em volta, o pessoal tá rindo. Eu falei, João, tu é meu parceiro das brigas, João. A gente cresceu junto, tu sempre foi da pá virada. Quando é que tu virou gay, João? Ele, Renzo, eu nasci, eu pisquei pro médico. Eu falei assim, desde criança, João? Ele falou, nasci gay. Nunca beijei uma mulher na minha vida. Não sei nem... Eu sou uma mulher num corpo de homem. Eu falei, porra, João. E as brigas? E as nossas brigas, aquelas confusões que eu mandava, ele falou, Renzo, quem brigava era você, Renzo. Então todo viado era teu amigo, porque se a gente era teu amigo, ninguém mexia com a gente. Deixava a gente quieto. Eu falei, o que é a gente, rapaz? Quantos viados tinham nesse negócio? Aí ele falou, 3. Eu falei, ô filho da puta, eu tinha 4 amigos só. Não me diz nem quem são os outros.
Você descobriu anos depois. Pô, tá vendo? Entendeu? Não podem falar de você, rapaz, tá vendo? Ele hoje trabalha... Você tinha um quarteto fantástico, só você. As memórias incríveis da infância. Aí eu olhei sério pra ele e falei assim, tu já me viu pelado, negão? Aí ele falou assim, nada demais, não tem coisa não. Eu falei, filha da puta, tu ainda é debochado, seus filhos de porca. Essa história é demais. Rapaz, eu vou te falar a verdade, aquele cara tá no nosso coração, ele é o tio dos meus filhos. Pô, que maneiro, tá vendo? Cara, hoje ele trabalha com o João de Deus, ajuda lá o João de Deus no trabalho dele. Pô, quer dizer, é uma alma linda, meu irmão. Muito eu maneiro, fico feliz de... E eu vejo como a vida funciona, até a gente não ter achado ele, abriu espaço pra ele ser o espírito que ele é. É verdade. Eu vou até achar esse negão de novo, mandar ele vir aí fazer uma visita, que esse bicho é firmeza demais. Ô, irmão querido. Quando você brinca aí de bichinha, de viado, que a gente sempre falou... Não ofende, não. Não. E o pior é o seguinte, pra mim, homofobia é você não aceitar aquela pessoa no teu convívio. A pessoa não pode sentar do teu lado, pode entrar no restaurante. A ignorância. O problema é o seguinte, às vezes eles passam, o pai não querer que ele seja bicha, a raiva dele, ele passa pra gente. Quando, na verdade, o problema dele é com o pai dele. É com a mãe dele. Que estão criando problema com eles. Se meu filho for viado, eu vou amar ele talvez até mais, que eu vou cuidar mais dele ainda. Vou estar mais preocupado ainda. Porque, pra você ter uma ideia, minha esposa tinha muito amigo gay. Um deles era o Nestor, era um cara fantástico, vivia lá em casa. Eu sempre com esse meu jeito, e porra, do jeito que eu falo, e sou o casca grossa que sai na porrada, que vive de vale tudo. Ele ficava sempre meio duro. Ele adotou uma criança, adotou um garoto. Meu amigo, ele nunca foi buscar o garoto no colégio. Porque ele tinha vergonha dos amigos do filho dele olharem e verem que ele era uma mulher. Não tinha como ele esconder que ele era bicha. Então como é que eu vou ter problema, vou ter raiva de um cara que enfrenta uma situação dessa? Ele veio pedir pra mim buscar, eu ia buscar o filho dele no colégio. Porque todo mundo sabia quem eu era. E ele botou minha foto, ele fala, não quero que meu filho seja gay. Eu quero que meu filho seja igual a você. Mas isso tudo que você tá falando, aí as pessoas confundem quando você diz assim, pô, quando a gente fala, né, que a gente não quer o nosso filho pequeno, que também você botou isso no áudio também pro teu sobrinho. Você não quer um filho pequeno vestido de mulher pequena, porque não tem nada a ver. Na realidade, você não pode estimular nem a sexualidade. Você não banheiro, tem porquê. Banheiro igual de homem e mulher. Que conversa é essa? Você quase explodiu um colégio, né? Eu ia botar fogo na escola, botaram um vestido no meu neto. Não, porque eu antes de fazer uma cagada, aquilo tudo vem na minha cabeça em forma de uma fotografia, seguido. E eu tenho um galão de gasolina na minha garagem, que é pra botar gasolina num jato que eu tenho lá. Eu já tô aqui, já vou pegar o galão, eu tenho que passar a tal hora, tem câmeras em tal lugar, eu vou passar por trás. Como é que eu boto fogo? O bombeiro é perto, eu vou ter que botar fogo de um jeito que não dê tempo pra eles apagarem. Já não ia estar aqui falando comigo, ia estar preso. Aí que tá o problema, quer dizer, os caras te forçam a fazer uma coisa que tá arriscado e termina preso. E se tem um desgraçado lá dentro que morre, aí eu não saio nunca mais da prisão. Mas aí tua esposa foi lá... Amigo, minha esposa e minha filha foram lá, quebraram o barraco, fizeram uma cagada, tiraram o garoto. O que custou pra eles, custava $1.500 por mês, mudou pro outro colégio. Já chegou no outro colégio e falou, vem cá, eu tirei o garoto de lá porque botaram um vestido nele, tiraram foto e botaram na internet do garoto. Na hora do discurso de, pô, tem que ser educação e não sei o que, é lindo. Só que aí na hora que você faz isso com criança pequena... De 3 anos de idade? Não existe. Você tá de brincadeira com um negócio desse? Então, quer dizer, entendeu? Foi a minha mulher viajou, foi pro Brasil, minha filha veio me pedir, ela tinha 12 anos, ela veio me pedir uma boneca, American Girl, que são bonecas caras. Quando ela veio, ela falou, cara mesmo, já comprei. Todo mundo conhece, é bem cara, só pede pelo correio. Eu tô com filha agora, eu sei o que é Ela isso. me mostrou uma boneca que ela queria e umas pecinhas. Eu peguei aquele catálogo, comprei 20 bonecas, meu irmão. Enchi a casa daquela porcaria. Minha mulher chegou, quase teve um infarto. Você tá louco? Como é que você gasta uma fortuna dessa? Eu falei, minha filha, enquanto a minha filha quiser ser criança, eu vou dar tudo que for possível. Essa é a parte mais bonita da vida dela. É ser criança. É verdade. Então como é que eu vou tirar isso? Vou falar, não, você não tá mais em idade de brincar com boneca. É aquele pai que chega por criança de 6, 7 anos que Papai Noel não existe, só pra poder dizer que o garoto... Tá de brincadeira? Eu acredito Papai Noel até hoje, meu irmão. Esses são os pais fantásticos que eu tive, tá vendo? Tu acredita mesmo, então, que o Bolsonaro pode dar um jeito no Brasil e a gente der uma mudança... Eu acredito que, e não é só o Bolsonaro, mas é o que ele representa. Que ele representa. Você vê que o povo deu uma demonstração de que é a mudança, de caráter, não é necessário, bicho. Eu vou te explicar uma ideia. Esse programa que a gente fez lá em Abu Dhabi. O cara veio pra mim e falou assim, Renzo, por que brasileiro é assim? Eu falei, assim como? Ele virou pra mulher, secretária dele, e falou assim, quantos foram ano passado? Aí ela falou, foram $3 milhões. $3 milhões quer dizer que cada um tem um crédito de $50 mil do banco.
quando você vira funcionário dele, você tem um crédito para você fazer o que você quiser. 60 pessoas pegaram esses 50 mil que eles tinham de crédito, roubaram e foram embora. Isso está querendo dizer o quê? 10% do número de professores deu beiço, foi lá e piorou a vida, porque a companhia tem que pagar. Aí agora os professores estão lá, diminui a qualidade da escola, diminui a qualidade do apoio, corta-se o crédito dos outros. O Brasil tem tanto problema que a gente ia ficar aqui, a gente ia ficar 3 horas. O negócio é ter esperança, né, meu irmão? Meu irmão, o negócio é começar. Tô rezando pelo Bolsonaro. Muito obrigado por você ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço. Prazer estar aqui contigo. Pô, finalmente, né? Pô, finalmente.